galera, meu nome é Jordana e a minha dupla é a Rita. Hoje nós vamos falar sobre ângulos notáveis. E por causa do tempo máximo de 20 minutos, nós vamos demonstrar apenas um ângulo, que é o ângulo de 45 graus. Então, gente, quais são os ângulos notáveis? São os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Por que eles são os ângulos notáveis? Porque é mais fácil a gente encontrar o seno, cosseno e tangente deles pela razão entre os lados do triângulo de um triângulo retângulo em que eles estão dentro desse triângulo retângulo. Por exemplo, vou demonstrar o seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Temos aqui um quadrado de lado L e diagonal L raiz de 2. Formando dois triângulos retângulos, certo? Com um ângulo de 45 graus aqui. O que é o seno de um ângulo? Seno de alfa, por exemplo, seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, o nosso alfa aqui seria o 45 graus. Então, seno de 45 graus é igual. Qual que é o nosso cateto oposto de 45? L. E aí, nossa hipotenusa, L raiz de 2. Fazendo essa divisão aqui, temos 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, temos raiz de 2 sobre 2, certo? E o cosseno, o que é? O cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nosso ângulo sendo 45, então cosseno de 45 graus é igual. Seu cateto adjacente, aqui também é L, né? Então, seria L sobre a hipotenusa, que continua sendo L raiz de 2. L raiz de 2. Fazendo a mesma coisa que fizemos no seno, ficaria raiz de 2 sobre 2. E sua tangente de qualquer ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 graus, seu cateto oposto a gente já soube que é L, cateto adjacente também é L, então tangente de 45 graus é 1. E por isso que ele é um ângulo notável. Foi fácil a gente encontrar o seno, cosseno e tangente com base num triângulo retângulo, certo? Então, ficaria assim, se colocássemos de 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Vamos lá. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Seno, o cosseno
e a tangente. 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, certo? Então, vamos fazer um exercício para a gente ver onde isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. Segundo a NBR 9050, as rampas de acesso devem ter inclinação máxima de 8,33%. Em uma escola estão sendo construídas 2 rampas, conforme as figuras. Verifique se as 2 rampas estão conforme a NBR ou se serão reprovadas. I igual a tangente de alfa vezes 100. Então, as figuras são essas aí, a rampa A e a rampa B. E o exercício diz, na verdade, a NBR diz que a inclinação deve ser menor ou igual a 8,33%, ou seja, no máximo 8,33%. Então, vamos verificar isso. Vamos primeiro para a rampa A. Inclinação da rampa A é igual a tangente. No nosso caso, vai ser o θ de θ vezes 100. Inclinação da rampa A é igual. A gente sabe que ângulo é esse? Não sabemos. Mas nós sabemos calcular a tangente desse ângulo, certo? Porque temos aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. E a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá. Cateto oposto, que seria 20, sobre o cateto adjacente, que seria 80, vezes 100. Inclinação da rampa A é igual a 0,25 vezes 100, que seria 25%. Isso é maior que 8,33%. Então, essa rampa foi reprovada. Vamos agora para a rampa B. Inclinação da rampa B é igual a tangente. No nosso caso, agora vai ser um beta vezes 100. Da mesma forma, não sabemos quanto vale beta, mas sabemos calcular a sua tangente. Então, a inclinação da rampa B é igual a... Seu cateto oposto é 20 e o cateto adjacente 240 vezes 100. Inclinação da rampa B é igual a 0,0833 vezes 100. Inclinação da rampa B é igual a 8,33% aproximadamente. Está dentro do nosso limite? Sim, está dentro do nosso limite. Então, a rampa B foi aprovada. Olá! Como já foi dito pela minha colega, nós vamos trabalhar seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Trouxe aqui para vocês um exercício com um ângulo de 45 graus. Esse exercício foi aplicado na UF de Piauí e diz: quando o sol se encontra acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão. Com um comprimento de 15 metros, determine a altura da árvore.
Já desenhei aqui pra gente não gastar tanto tempo. Não riam do meu desenho, por favor. Super bom. Nós temos aqui que o Sol está saindo de um ângulo de 45 graus, né? Que o próprio exercício já nos deu. E que o comprimento aonde bate esse Sol até a árvore é de 15 metros. Agora, nós precisamos saber qual fórmula a gente vai utilizar, né? A gente já sabe que, para calcular seno, nós utilizamos cateto oposto dividido pela hipotenusa. Para calcular cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente, a gente sabe que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Então, vamos voltar ao que o exercício nos deu. Sempre que vocês forem fazer qualquer atividade referente ao ângulo de seno, cosseno e tangente, é necessário vocês identificarem os dados que o exercício nos deu a partir do nosso ângulo. Por que a partir do nosso ângulo? Agora a gente pode identificar qual fórmula a gente vai utilizar. No exercício está pedindo a altura da árvore. Quando a gente traça aqui a altura, nós sabemos pelo ângulo que essa altura que nós estamos procurando, ela é o nosso cateto oposto, certo? Por quê? Porque o cateto oposto é o que está oposto ao ângulo. Nós sabemos que aonde o Sol passa, que dá a sombra, é a nossa hipotenusa, porque é o nosso maior lado. E o solo é o nosso cateto adjacente. Então, nós precisamos encontrar uma fórmula que a gente utilize os dados que o exercício já nos deu, no caso, cateto adjacente, que nós já temos o valor. Nós temos o valor do ângulo e precisamos encontrar o cateto oposto. Quando nós vamos na fórmula, cateto oposto dividido seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, nós estamos procurando o cateto oposto e a hipotenusa. Ambos nós não temos os dados. Então, essa daqui não dá pra gente fazer. Quando a gente vai com o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No caso, nós teríamos os dados do cosseno e teríamos os dados do cateto adjacente. Mas nós iríamos encontrar a hipotenusa, que não é o que a gente está procurando. Então, também não vai. Quando a gente vai na tangente, nós temos cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto é a nossa altura, que nós estamos procurando, que nós não sabemos o que é. E o nosso cateto adjacente a gente já sabe que é 15 metros. A tangente de 45 graus... Pausei, Murilo. Pessoal, eu tô muito nervosa, por isso que eu pedi pra parar, mas vamos continuar. Nós tem que fazer mesmo. Vamos lá. E a nossa tangente, onde eu tava? E a nossa tangente, a gente sabe que é 1. Então, agora nós precisamos somente substituir na fórmula. Tangente de 45 graus é igual a nossa altura da árvore, que a gente não sabe o que é o nosso cateto oposto, e o nosso cateto adjacente. Tudo bem? Tangente de 45 graus, nós sabemos que é 1. Aqui é 15 metros, esqueci de substituir. Tangente de 45 graus, nós sabemos que é 1. O x nós não sabemos ainda, né, que é a nossa altura, e o nosso cateto adjacente é 15 metros. Multiplicando o cruzado, sempre que não tem nada aqui é 1. Nós temos que x é igual a 15 vezes 1, 15, ou 1 vezes 15. Então, chegamos ao resultado que a nossa altura da árvore, o nosso cateto oposto, é 15 metros. Espero que vocês tenham entendido a minha bagunça. Muito obrigada!